Bom, pessoal, finalizamos a parte 1 da videoaula de hoje, né? Nos perguntando se há solução para essa equação vetorial que está sendo vista, né, na tela do computador. Então, a ideia é que se houver uma solução, né, para essa equação vetorial, ela deveria viver, né, na reta numérica, no conjunto dos números reais, né? Mas, se nós pensamos geometricamente essa equação vetorial, nós vamos ver, né, que essa solução, essa equação vetorial não tem solução. Então, vamos lá. Vamos pensar esse troço aí como geometricamente. Esse B aqui, né, o vetor 4, 0. E esse B1 aqui, né, seria o vetor 1, 2, né? Então, a ideia é que a ti te gostaria, né, que houvesse um real que quando multiplicado por esse vetor aqui, o transformasse nesse vetor aqui. Infelizmente, esse real não existe. Bom, infelizmente, né, para aqueles que desejam que houver solução, né? Mas não existe um real que faça isso. Por quê? Porque numa dessas aulas eu expliquei que passa quando, que acontece, né, quando tu multiplica um real por um vetor, né? Então, o vetor produzido da multiplicação de um real por V1 te dá um vetor que nós chamamos, né, na aula número 15, né, de múltiplo escalar de V1. Então, resulta que esses vetores produzidos dessa forma, eles ficam todos na linha gerada por V1, que é a linha, né, que passa por zero e passa pela cabeça do vetor V1. Lembra aqui que esse aqui, ó, pá, 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 pá. Esse aqui é V1, o vetor V1. Então, esse vetor descansa sobre uma linha que passa pela origem. Essa linha, a linha azulzinha que tu está vendo aí. Então, resulta que essa linha, né, é de fato o gerado do vetor V1, né? Nessa linha, né, estão todos os múltiplos escalares de V1. Por exemplo, 0 V1, 1 V1, a metade de V1, raiz de 2 de V1. Beleza? Então, nessa linha estão todos os pontos, né, que são múltiplos escalares de V1. Né? Então, nem a pau, esse vetor V1, quando se multiplique por um real, sai da linha. Todos os vetores produzidos pela multiplicação de V1 por um real não saem da linha, eles descansam sobre a linha. Beleza? Eles não saem daí, não saem. E o vetor V, né? Esse vetor aqui não descansa sobre essa linha azul. Então, um argumento geométrico, né, usando as definições de múltiplos escalares de um vetor, nos diz, né, que essa equação vetorial não tem solução, porque cualquiera que seja esse x real, a multiplicação dele por V1, né, te produz um vetor que não sai da linha L. Beleza? E V sai, né? Ok? Entonces sería forma de raciocinar usando geometría y usando algunos conceptos, ¿no? Geométricos que fueron abordados en las aulas anteriores. Mas digamos que tú no quieres abordar ese trozo por geometría, ¿no? Entonces vamos lá. Então rasguño. Pregunta. A. Solución para a ecuación x 1, 2, 4, 0. É a pergunta. Então, aí tu disse, cara, no da para testar un real de cada vez nessa equação. Por quê? Porque os números, a recta numérica está cheia de reais. Evidentemente, zero não pode. Por quê? Porque zero vezes o vetor 1, 2 te produz 0, 0 e 0, 0 é diferente do vetor 4, 0. Um pode? Um pode, vamos ver.
No puede. ¿Por qué? Porque el vector 1, 2 es diferente del vector 4, 0. Y así sucesivamente. Mas cuando tú colocas así sucesivamente, tú me estás dando a entender que eso es verdad para cualquier real. Mas tú tienes que, ese negocio no funciona así. Tú vas a tener que escribir en un argumento matemático, lógico, que me indica que eso no es posible, ¿no? Para ningún real, ¿no? Y como hay muchos, entonces vamos lá, vamos a explorar otra idea. Entonces tú dices, vamos a supor que exista. Entonces suponha, ¿no? Suponhamos. Então, outro argumento. O argumento. Então, suponhamos que exista T0 en R, que no puede ser ni 0, no puede ser ni 1, ¿eh? Ya testamos y no puede. ¿Está ok? T0, 1, 2. Por eso, parece claro que tú estás vendo, não, mas com a segunda entrada nunca poderá ser 0, tudo bem. Mas infelizmente tu vai ter que escrever o argumento, né? Para chegar numa contradição matemática. Vamos lá. Então, vamos supor que existe sim un real que cuando tú multipliques ese real pelo vector 1, 2, tú consigues el vector 4, 0. Y vamos a explorar a consecuencia de supor eso. Entonces, tú sabes que eso ahí no puede ser verdad. Mas para probar que eso no es verdad, tú tienes que llegar a un argumento, ¿no? Que sea consecuencia de esa hipótesis, de esa suposición, y que contradiga alguna cosa matemática, alguna proposición, alguna afirmación matemática. Entonces, vamos lá. Entonces, ese número existe. Estamos suponiendo que él existe. Beleza? Y ahora vamos a hacer operaciones. Yo sé multiplicar un real por un vector. Entonces, eso ahí te da T0, 2T0. Y aquí eso aquí igual. Ahora, dos vectores son iguales, sí, somente sí. T0 igual a 4, 2T0 igual a 0. Entonces, si esos vectores son iguales, es porque T0 igual a 4 y 2T0 igual a 0. Resulta aquí que si 2T0 igual a 0, entonces resulta que T0 es 0. Porque dos veces alguna cosa te da 0, 2 es diferente de 0, entonces aquella alguna cosa que es T0 debe ser 0. Beleza? Entonces tú tienes aquí, por un lado, tú tienes T0 igual a 0 y T0 igual a 4. Por transitividad, si T0 igual a 4 y T0 igual a 0, entonces 4 igual a 0. Luego, 4 igual a 0. Eso ahí es un absurdo. Yo abrí los ojos. No, porque es imposible. O sea, tú dices, opa, llegamos a una contradicción matemática, o sea, no puedo supor que existe ese T0 que multiplicado pelo vector 1, 2 me dé un vector 4, 0. Legal, porque si ese número existe, no llegaríamos a una contradicción que sería que 4 igual a 0. Y eso no puede en matemática. 4 es diferente de 0. Por tanto, así no hay solución para la ecuación vectorial. Beleza? No hay solución. Ok, vámonos y investiguemos a otra ecuación. Me pregunto, ¿hay solución para la ecuación vectorial, esa que vos están enxergando en la tele? Ok, ahí te dice, opa. Entonces te pregunto, si hubiera soluciones, ¿a dónde que las morarían? En ese caso, ¿no? Ahí yo pegué tres vectores en R2
Com esses três vetores, eu formei um objeto matemático ao qual eu chamei de equação vetorial. Os vetores seria, aqui nesse caso seria, esse aqui seria o teu V1, esse aqui seria o teu V2 e esse aqui seria o teu B. Beleza? Já seria X V1, Y V2 e aqui teu B. Então, K igual a 2. Então, tuas soluções, se existem, elas devem morar no R2. Beleza? Então, por exemplo, 0, 0 não é uma solução. Tu diz, opa, 0, 0 não é uma solução. Por quê? Porque quando tu substitues x por 0, y por 0, nesse caso tu apagas os vetores dados, tu terias 0, 0. E 0, 0 é diferente do vetor 4, 0. Né? Então, esse aí não pode. Agora, será que pode 1, 1? Tu vai perceber que 1, 1 também não pode. Por quê? Porque 1, V1, 1, V2 también produce 0, 0. Y 0, 0 ya vimos que es diferente de 4, 0. Entonces tú dices, opa, ¿será que posso continuar desse jeito aí? También no. Tú vas a tener que construir algún argumento lógico, matemático, que te diga si há o no. Porque no puedes testar un vector de cada vez na ecuación. ¿Por qué? Porque el plano está cheio de vectores. No da. Hay infinitos pares. Então não dá, né, para ir testando um par de cada vez na equação. O sea, daria, mas, o sea, não dá. O sea, tu nunca ia acabar até que tu não encontrasse um vetor que seja, né? E aí, tu não saberia se esse vetor é único, porque quando te dão uma equação vetorial, a ideia é que tu encontre todos os vetores que satisfazem a equação dada, né? Lembra que o conjunto de soluções poderia ser vazio, ou seja, pode ser que a equação vetorial não tenha solução, como foi o caso da equação vetorial, a primeira, né, que foi dada. Então, vamos atacar esse problema de forma geométrica aqui de novamente. Né? Eu vou compartilhar a tela. A tela, vamos lá. Né? Então, acho que tu está olhando aí. Beleza? Esse aqui é o vetor V, né? O vetor 4, 0. Esse é o vetor 1, 2. Né? E esse é o vetor -1, -2. Então, nota que eu vou levar isso aqui para 1, beleza? O vetor 1, 2, o vetor 1, -2. Então, resulta que esses vetores aí, eles são paralelos. Paralelos. Nota que esses vetores são paralelos e uma razão seria que eles estão, o sea, uma razão para esse paralelismo seria que eles descansam, né, sobre uma mesma linha que passa pela origem. E como isso assim, então o vetor, esse vetor aqui com P nesse 0, é paralelo ao vetor 1, -2. Então, esses vetores descansam sobre uma mesma linha que passa pela origem. Então, resulta, por exemplo, que se eu pego T 1, 2 mais S menos 1, 2, a pergunta é se isso te dá 4, 0. O sea, o vetor com essas entradas. Eu te digo que não. E tu tem que entender isso aí. Então, olha só. Esse aqui é um control deslizante. Esse control deslizante eu estou usando para multiplicar T, o sea, para construir vectores múltiplos escalares do vetor 1, 2. Por exemplo, se multiplico por 1, obtenho o próprio vetor 1, 2. Digamos que multiplico aqui, mira, olha. Nesse caso, estou produzindo, né?
Vetores que son ¿qué? Que son múltiplos escalares do vetor 1, 2. O mesmo eu faço, né, com esse vetor aqui. Agora multiplico por um real. Olha só. Olha só. Pá. Aqui mudei a orientação, né? Aqui tem a mesma orientação. Então resulta que se as sumas de um vetor, por exemplo, esse vetor pretinho aqui, que está ancorado em zero, ele é 1.7, a multiplicação de 1.7 por esse vetor. E esse vetor aqui, que tá ancorado, né? Ele é 1.7, eu vou mudar um pouquinho aqui, vamos ver. 1.5 vezes esse vetor aqui. Agora, a suma vetorial desse vetor pretinho com esse vetor vermelhinho, ela fica necessariamente nessa linha que passa por en esa línea preta aqui, que Josebra marcou como F. Então, dá para provar geometricamente ou analiticamente que sumas vetoriais desse aqui, do vetor T com 1, 2, mais S menos 1 menos 2, producen vectores que fican en L siempre. Beleza? Para cualquiera que sea T, cualquiera que sea S. ¿Quién es L? Vamos a mudar aquí. Yo voy a colocar aquí L. Entonces, L es esa línea. Entonces, cualquiera que sea T, cualquiera que sea S, esa suma vectorial de ese vector y ese vector te da un vector, ¿no?, que descansa sobre ele. Eu quero que vocês mostrem isso, pelo menos geometricamente. E, portanto, não existe, né? Não existe um par no plano, né, que seja a solução para essa equação vetorial, porque o vetor 4, 0, né? Ele não descansa sobre a linha, portanto, jamais tú ibas a encontrar un par no plano, de tal forma que ese par seja a solución da ecuación vectorial dada. Mas digamos que tú no entiendes, tú no entendió o que yo estoy falando, como de gengibre. Tú no entendió, tú dices, no, no entendí, estoy fechado para eso. Então vamos lá. Eu vou voltar ao PDF para te explicar entonces por qué que si tú estás fechado, tú dices, no, estoy fechado, no entiendo. Entonces, voy a tentar que tú entendas de forma analítica o por qué no hay un par que satisfaça esa ecuación vectorial. Entonces vamos lá. La pregunta es, a solución para la ecuación entonces pregunta. Entonces, de nuevo, ¿no?, la idea es explorar a supuesta existencia de un par. Entonces digamos que sí. Entonces digamos que sí. Tú dices, no, digamos que hay un par sí. Y ese par vamos a llamar de x0, y0. Entonces suponemos, entonces vamos a supor, suponemos que existe sí. Lo suponemos. Voy a marcar así, en esa cor, porque si no, voy a tener que estar entonces voy a tener que estar mudando. Que exista un par x0, y0 tal que
tú tienes esto aquí. Ya vimos que ese par no puede existir, mas enxergamos eso geométricamente. Lo que yo quiero es probar de forma analítica que ese par no existe. Pero vamos a supor que él existe y vamos a explorar a consecuencia matemática de ese supuesto. Entonces, como él existe, la idea es que cuando tú sustituyas x por x0 y y por y0 na equação, então tu tenhas que essa suma vetorial aqui coincida com esse vetor aqui. Então, tu começas a fazer as operações. Aí tu continua fazendo operações. Dois x 0 menos dois y 0. Aqui o que eu fiz foi sumar vetorialmente. E agora, tu tem uma igualdade de vetores. Os dois vetores são iguais e somente se as suas entradas, respectivamente, são iguais. O sea, a primeira entrada do vetor que está à esquerda é igual à primeira entrada do vetor que está à direita. Beleza? Então tu diz, opa, tá bom. Isso aqui vamos chamar de 1 e isso aqui vamos chamar de 2. Então tu diz, bom, 2 está dizendo que 2 vezes x0 menos 2 vezes y0 igual a 0. Beleza. Então, eu vou trabalhar com 2. Como assim? Vamos lá. Então, eu vou substituir, né? Ou seja, eu vou deixar o 2 em evidência. Isso é igual a 0, né? Beleza? Mas, por outro lado, tu diz, não. X0 menos y0 é igual a 4 por 1. Substituo. 2, 4. Isso aqui é igual a 0. Bom, então, aí eu tenho que 8 igual a 0. Opa! Isso aqui é um absurdo. De onde que vem esse absurdo? Ele teve que ver, né, da existência desse par x0 e y0. Logo, está o absurdo vem de supor a existência, né, do par x0 e y0. Logo, a equação vetorial dada não tem solução. Ou seja, o conjunto solução da equação vetorial dada é o conjunto vazio. E pronto. Essa foi a aula de hoje. Beleza. Acabamos por aqui. Até quarta.